Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos. Quero convidar meus irmãos a abrir a sua Bíblia ao livro de Marcos, capítulo de número 6. Marcos, o capítulo é o de número 6. Aleluia, glória a Deus. O verso que iremos ler é o de número 12. Marcos, capítulo 6, versículo de número 12. Aleluia. Marcos 6, verso de número 12. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Irmãos, é um motivo de alegria estarmos reunidos. Nos diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 6, verso 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Quero te convidar a fechar os teus olhos e curvar a tua cabeça por um minuto. Senhor, grande Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos e pedimos a direção do Espírito Santo de Deus, para que seja manifesto, Senhor, a Tua palavra, de maneira que venhamos aprender. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, nesta noite, fala de maneira clara, objetiva, de maneira simples, para que compreendamos, Senhor, a Tua vontade. Esteja conosco neste momento, Senhor, Tu és a pessoa mais especial nesta noite, Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Amém. Tome seu assento, desocupe suas mãos, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Eu quero ler o capítulo de número 6 com os irmãos, para que venhamos entender. Verso 1. E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Então, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com uma mensagem no meu coração. E eu não sei quem de vocês que entrou aqui nessa noite, que a mensagem mudou. Eu não sei quem de vocês que entrou aqui que precisa ouvir algo que não seria esta a mensagem central.
Mas todavia seja feita a vontade de Deus. Não adianta a gente sair de casa despreparado, mas não adianta a gente se preparar para algo que não pertence a nós. Nós somos participantes da palavra, ela não é nossa. Jeremias 1 diz que o Senhor vela, a palavra é dele. Quem cumpre a palavra é ele. Eu quero compartilhar com os irmãos, e para que a gente venha juntos meditar. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, por gentileza. 1 Timóteo, glória a Deus, capítulo 5, o verso 17. Eu quero ler com os irmãos a primeira mensagem que estava em meu coração, que seria para esta noite. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz as Escrituras, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceiteis acusações contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro, não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Aqui nós temos, em 1 Timóteo, capítulo de número 5, nós temos aqui algo maravilhoso. E a Bíblia, em todo o seu conteúdo, que são 66 livros, irmãos, ela é maravilhosa. E é encantador nós podemos ter a oportunidade de ouvir a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, aqui há um incentivo aos presbíteros, aqueles que são preparados para o pastoreado, aqueles que vão um dia exercer essa função dentro de um ministério. E diz no verso 17, que governe bem, sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A Escritura diz, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Temos aqui um tema que muitos argumentam, da posição de um pastor de poder receber, de poder ser beneficiado. Cada ministério tem um nome, popularmente chamamos de salário. Da onde a gente vem era prebenda, mas em outros é assalariado. E muitos tomam posse da palavra de Deus para poder olhar para o texto e dizer, olha, a Bíblia diz que eu mereço. E diz mais, não aceites acusações contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas, e aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Os tais é repreendido na frente de todos. Irmãos, descendo mais, vai nos dizer, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as tuas mãos, nem participe dos pecados alheios, conserve-se a ti mesmo puro. Não se precipite a impor as tuas mãos. Paulo diz a Timóteo, nesta carta, que nós não devemos ser precipitados
ao levantar alguém para conduzir rebanho. Existem alguns critérios para alguém ser um pastor. Irmãos, eu quero deixar aqui que os irmãos entendam isso. Primeiro, quando nós estudamos sobre isso, nós vemos que qual é o dom do pastor. Como um líder espiritual, ele não tem dom. Mas você pode dizer para mim que você fez teologia e você tem um anel. Mas existem pastores que não fez teologia, mas tem aliança. Sabe qual é a diferença de anel e aliança? Anel é por qualquer coisa, aliança é compromisso. Tem pastor que ele vai de qualquer jeito, mas o pastor que tem compromisso, tem aliança no céu, não é do jeito dele. Aleluia. O que eu quero dizer para os irmãos, dentro dessa palavra, é que muitas vezes o sonho vem, e a Bíblia ela orienta. Primeiro, tem que buscar da parte de Deus. Irmãos, um homem ele tem que estar firmado no Senhor, porque senão como que ele vai conseguir? Eu não digo nem pelo rebanho, eu digo pela própria vida dele, como que ele conseguirá ficar de pé? Cada problema, cada situação, o diabo ele requer algo simples. Não que você pare de ir para a igreja, mas que você desista de Jesus. Tem muita gente que vai para a igreja e o diabo ele não está incomodado, ele não quer impedir você de ir para a igreja, ele quer que você desista de Jesus. E o pastor que tem aliança com Deus, ele quer que você esteja em Cristo. Então ele te conduzirá a Cristo. Mas o homem que ele só tem um compromisso com ele mesmo, que ele busca tais vantagens que quando ele lê, se torna algo confortável, ele poder dizer que ele pode ser beneficiado. Então, irmãos, nós vemos muitas pessoas morrendo espiritualmente, nós vemos igrejas naufragando espiritualmente, porque já não se vê mais o mover de Deus, o agir do Espírito, já não se vê mais a oportunidade de ter irmãs, irmãos, cheios da presença para poder orar e ver o extraordinário acontecer. Então vemos pessoas que estão dentro de igrejas oprimidas, cansadas, e nós olhamos e dizemos, mas eles estão dentro de uma igreja, por que ainda estão vivendo assim? Estão dentro da igreja, mas nunca foram levados a Cristo. Estão dentro de uma igreja, mas não aprenderam o compromisso com Cristo. E às vezes, as pessoas se acostumam dentro de um ambiente religioso, e ficam ali dentro, e levam uma vida tranquila, e dizem, olha, eu já estou na igreja. Você algum dia já se perguntou, eu estou em Cristo? Eu estou em Jesus hoje? Aleluia. Eu posso ir à igreja? Sim, você pode ir à igreja. Mas nós estamos em Cristo. Quando você descobrir que tudo vai acabar, quando você se vê sozinho e não tiver um amigo, um irmão, quem estará contigo? Se você estiver em Cristo, a presença dele vai bastar. Mas se você não estiver em Cristo, você vai descobrir que a solidão dói, que a rejeição dói. Você vai descobrir que o abandono dói. Mas quando você está em Cristo, ainda que te abandone, ainda que te rejeite, ainda que esteja preso, existirá um conforto tão grande dentro do teu coração, uma presença tão maravilhosa, que nunca vai deixar você desanimar. Aleluia. A diferença de quem te leva a Cristo pela palavra e te firma na presença do Senhor, forma em você um alicerce tão profundo, que tempestade, maremoto, terremoto, furacões, não vai conseguir abalar o que está entranhado dentro de você. Aleluia. Se tornará uma pessoa inabalável,
os problemas, as angústias, as dificuldades, as enfermidades, tudo sobrevirão sobre a tua vida. Mas nada disso te tirará da presença dele, porque você está em Cristo. Mas quando somos levados pelas falsas promessas, pelos falsos ensinamentos, da casa, do carro, das coisas proveitosas que nós podemos ter na terra, na tua dificuldade, na tua enfermidade, você vai ver que você está longe de Cristo. É nesse dia, é nessa hora, que nós sabemos quem é o nosso Senhor. Não é quando louvamos, não é quando adoramos, não é quando ganhamos as coisas na terra, mas é quando nós estamos no pior momento da vida, nós sabemos que Ele é presente. Porque Ele usará de alguém para te abraçar, Ele usará de alguém para ir até a tua casa. Você nunca estará sozinho, saberá que o Senhor é contigo. Glória a Deus. Irmãos, mas o quão difícil é levantar alguém e dizer para este alguém: você cuidará de um rebanho. Me lembro que quando o Senhor envia um homem para levantar um líder sobre uma nação, um profeta, Samuel, por ele colocaria a mão no mais bonito, no mais forte, e o Senhor disse para ele: não é esse. O Senhor não queria perfeição, o Senhor queria coração. Mas não é o coração que muitos têm, é o coração de alguém zeloso por aquilo que aprendeu, zeloso para cuidar daquilo que não lhe pertence, entendendo que o rebanho, que cada alma pertence a Cristo, não ao homem, entendendo que a posição que o Senhor dá não é para ser melhor, não é para ter benefícios, mas entendendo que a responsabilidade é até o último suspiro. Responsabilidade essa de manter você no caminho, entendendo que você tem Senhor, que você tem um Deus. Mas quando eu olhei para essa mensagem, o Senhor disse para mim: lê lá em Salmos 16, e eu fui e li Salmos. Ele falou: agora vai para Marcos. Agora nós voltamos. Aleluia. Quando eu cheguei em Marcos, capítulo de número 6, ainda nesses minutos que eu tinha acabado de chegar à igreja. Aleluia. Então, o verso 1 vai nos dizer: partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus parentes. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Aonde é a tua maior guerra? Aonde é a tua maior luta? Qual é o lugar que te mais faz chorar na tua vida? Quem são as pessoas que mais te magoam ao longo dos anos e da vida? Estão entendendo, né? A pergunta da maioria que serve a Jesus é: Senhor, por que o Senhor não muda dentro da minha casa? A pergunta da maioria das pessoas é: Jesus, por que o Senhor não muda meu esposo? Por que o Senhor não muda minha esposa? Por que o Senhor não entra com providência na vida dos meus filhos? Senhor, eu estou te servindo há tanto tempo, e está na droga, está na desobediência,
Estou te servindo há tanto tempo, Senhor, e nada tem mudado. Eu estou orando, eu estou pedindo, já fiz campanha, já jejuei, por que não há mudança, Senhor? Senhor, por que ainda está desse jeito? Será que eu vou morrer e vai continuar assim? Por que o Senhor não entra e não muda todo o cenário na minha casa? Senhor, por que eu falo na igreja e ninguém me dá crédito? Eu ouvi através da palavra um profeta dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? O porquê, Senhor, que tudo isso acontece? Aleluia. Não há profeta sem honra, senão na sua terra. Porque dentro da tua casa, porque na igreja, porque na maioria das vezes o casamento, as pessoas não vão ver você. Senhor, eu fiz uma pergunta durante muito tempo, tremendo isso. Eu vou nas casas, sai câncer. Eu viajo, eu vejo várias famílias sendo transformadas. Eu venho para a igreja, é 2, 3 que caem. Por que, Jesus? Eu perguntei durante muito tempo a Deus. Por que, Senhor? Preste atenção. Jesus, aqui, ele volta para Nazaré. Infância, adolescência, abertura de ministério, tudo em Nazaré. E o próprio Senhor está dizendo: aqui, na minha cidade, aqui onde todo mundo me conhece, o problema é dado por causa disso. Não é porque a tua oração não é suficiente, não é porque você não tem santidade o suficiente, não é isso. Porque as obras de Deus é diferente das obras do diabo. O diabo, ele gosta de plateia. O diabo, ele gosta de holofote. O diabo, ele faz publicidade. O diabo coloca em cartaz. Com Deus o negócio é diferente. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que aquele que de madrugada me busca, mas não pode ser meio-dia. Está escrito que é, mas não pode orar o dia inteiro. Mas se você quer encontrar mas o que nós gostamos de fazer de madrugada? Pouco ou muito? Irmão. Então, quando é para a gente descansar, ele diz: se tu quer me conhecer, tu quer me encontrar, mas eu estou cansado. É a hora que a fadiga sai do corpo. Sabe o que o salmista diz? Que ele não tosqueneja, não dorme. Sabe qual é o problema? A gente busca um Deus para fazer tudo pela gente, mas quando esse Deus olha para a gente não quer fazer nada por ele. Vamos lá. Aquele que de madrugada me busca, me há. Aqui, nós temos em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Entra no teu quarto e ora ao teu, em off. E ele vê, não ouve, vê. Porque falar qualquer um fala. Falar é da boca para fora. Eu posso estar aqui jogando um monte de conversa fora e vocês ouvindo. Mas não é assim que se fala. Fala isso com quem fala mentira. Não fale isso com quem fala a verdade. Qualquer um pode falar o que quiser. Qualquer um que não serve a Jesus, não tem a presença do Espírito, pode estudar,
e pregar excelentemente, porque tem muitos que fazem isso. Porque eu digo, irmãos, a remuneração para quem busca tal é boa. Então você olha e você diz assim: o que você quer dizer com isso? O Pai vê o que está no teu coração. Diz os textos bíblicos que a boca fala daquilo que o coração... Se a boca fala do que o coração está cheio, se Deus em Mateus 6 está olhando, Ele vê. Então, peraí, para mim pedir, acontecer, pedir, receber, primeiro meu coração tem que estar... É um tanto de gente pedindo milagre, mas não tem milagre dentro do coração. É um tanto de gente pedindo liberta a Deus, mas dentro do coração ainda não está liberto. Antes de abrir a boca para acontecer na vida dos outros, Deus vê o que está dentro do meu. Se no meu coração estiver pureza, se nele tiver verdade, se nele tiver o quesito necessário que eu peço para o outro, o Senhor está atento e Ele responderá. A resposta de Deus, ela pode ser imediata. Vou lhe dar um exemplo. Quando nós oramos, e nas nossas orações, nós pedimos ao Senhor libertação, cura. O que nós vemos? Algumas vezes oramos e não vemos nada. Oramos, pedimos ao Senhor e não acontece. Essa é a realidade. Mas há orações como a de sexta-feira, há poder no nome para curar, há poder no nome para libertar. E acontecem coisas extraordinárias. Mas então a oração, há poder no nome de Jesus, com a boca eu pronuncio, com o coração eu me comunico. Ele está olhando o que está dentro, Ele sabe para quem está sendo pedido. E às vezes nós estamos desligados disso. Nos desligamos daquilo que o Senhor nos ensinou. Porque muitas pessoas, irmãos, preferem o ensino de homens do que os ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós olhamos aqui e nós vemos aqui que muitas das vezes não há honra. E há um algo para que não haja essa honra. Não que todas as igrejas, todas as casas sejam assim. Mas existem alguns critérios que temos que aprender para que os feitos do Senhor venham acontecer, para que venha ter mudança na nossa família, no nosso bairro, dentro da igreja, as casas que oramos, para que haja mudança ao você ligar para alguém e fazer uma oração. Diz mais, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Como que Jesus não podia fazer obra maravilhosa? Alguém pode me dizer como que Jesus não pode e não podia fazer ali? Não é que ele não pode fazer ali, não podia fazer obras maravilhosas. Ali não. Ali é aonde? Nazaré. Ali é a terra dele. Ali é a casa dele. Ei, entenda aí agora. O verso 3 nos foi dito assim: carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão. E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se. Tu vai entender agora. Não é tu que outrora era raparigueiro, maconheiro, sem vergonha? Não era ela que outrora não valia nada? Não é aquele ali que era ladrão? Agora levanta a mão e diz que Jesus vai curar. Agora levanta a mão e está falando de milagre. Quem é esse para falar alguma coisa?
Quem já se sentiu constrangido de olhar e falar assim, eu vou orar, mas alguém me conhece aqui? Alguém que conhece teu passado, irmãos, e te julga pelo teu passado, é igual o diabo. Só sabe o que passou, porque o porvir pertence a Jesus. O porvir, o amanhã, se existir para mim, para ti, está na mão dele. Mas tem muita gente dizendo, mas lá atrás, tu isso. Quando eu entendi a palavra, eu fiz questão de contar meu passado e publicar. Sabe por quê? Porque quando alguém fala de quem eu era, eu falo, rapaz, tu tá sabendo bem, mas deixa eu te contar o outro lado, quem eu sou agora. Mas não termina aqui não, porque nem todo mundo consegue olhar para trás para o seu passado e declarar ele. E tem um motivo para isso. Tem um motivo que impede de coisas maiores acontecer na tua vida. E não é que Deus não quer operar, não é que Jesus não quer fazer. O problema está em nós. O problema está em mim, está em você. E é necessário que a gente mude essa situação. Porque você ainda está orando pela tua família. Porque você ainda está orando por alguma alma. Porque você ainda está esperando a mudança dentro da casa. Porque você espera os projetos serem concluídos. E não adianta se perguntar qual é o impedimento, senão você mesmo. Qual é a batalha, Senhor? Não é com o diabo não, porque Jesus já venceu, meu filho. Não vi um demônio levantar que não dobrou o joelho no nome do Senhor Jesus Cristo. Não vi até hoje, irmão, todos esses anos. Não vi. Aleluia. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava, verso 6, admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Ensinando. Ficou admirado da incredulidade. E foi ao derredor, foi às aldeias, começou a ensinar. Faltava o quê? Meu povo padece por falta. Quando falta o conhecimento, Ele dá. Se pedir a Deus o conhecimento, sabedoria, Ele te dá deliberadamente, gratuitamente. Aleluia. Irmãos, já viu algumas pessoas dizer escola de profeta? Olha, vem que você vai se tornar escola de profeta. Eu acho interessante a escola de profeta, não é interessante? Poderia se dar outro nome, né? Porque eu lembro que eu li assim: sem mim nada podeis fazer. Quem quer fazer escola de profeta hoje aqui? É uma única aula. E eu vou te contar a aula que é hoje para você ser profeta. Uma aula só. Rápida, simples, eficaz, duradoura. Chega na tua casa e pega o que Jesus disse para os discípulos: não podeis vigiar comigo nem ao menos 1 hora. Tu põe o joelho meia-noite, 1h da manhã, tu levanta ele do chão. Quando der meia-noite, tu crava o joelho no chão, abre o coração, deixa ele ver o que está dentro. Começa a fazer isso todo dia, que o dono da profecia vai vir até você. Começa a buscar ele nesse horário, porque você vai encontrar ele num lugar onde você não imaginava. Porque nesse lugar não tem plateia. Nesse lugar tu pode falar abertamente que ele te ouve. Nesse lugar onde você vai estar, você tem intimidade, liberdade. Pode falar. Não se espante se ele te corrigir. E também não se assuste quando ele começar a lhe usar. E não esmureça quando você vê a realidade que está lá fora.
Escola de profeta é vida de oração. Quer ser usado na mão de Deus? Desce na oração. Senhor, eu quero ser cheio da palavra. Decora os textos bíblicos. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Faz como Paulo. Não prego mais por sublimidade de palavras, mas no poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a diferença? Paulo diz: eu conheço, mas agora eu reconheço que Ele é maior. Eu conheço a letra, mas por trás da letra tem aquele que tem o poder para manifestar o que está escrito. Eu preciso dele. Sem Ele não tem negócio. Chamou assim os 12, começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos. Chamou os 12, deu aleluia, oh glória, sobre as almas. Foi não, filho. Deu poder sobre a igreja? Deu não, filho. O poder que ele deu foi sobre os espíritos, porque na igreja quem manda é ele, a palavra é dele. Mas e a igreja que o pastor matou a alma? Meu filho, o horrendo da coisa é cair na mão do Deus vivo. É para quem está fora e quem está dentro. Porque fácil é ministrar, irmãos. O duro é você enfrentar o diabo por causa das almas. O duro é você prostrar a tua vida ao Senhor por causa de uma alma. É muita gente que se diz pastor, mas a maioria não sabe o que é consagrar a vida para tirar uma alma da mão do diabo. Pescar crente é fácil. Eu quero ver você ver o ímpio se convertendo. Falar de amor para quem acredita é fácil. Eu quero ver tu sentar com o feiticeiro para falar do Espírito Santo. É muita gente que se garante debaixo de ensinamento humano. Eu quero ver você se garantir debaixo da proteção do Altíssimo. Porque para você eu falo o que eu quero, mas para ele, irmãos, não é mais o que eu quero, é o que ele quer falar. Tem gente que tem muita coragem lá fora de falar muita coisa, mas quando encontra outro, não consegue abrir a boca, não tem coragem. É muita gente que faz tudo que lhe dá vontade, mas nunca fez a vontade de Jesus. É muita gente que só está com os braços abertos para receber, mas nunca abriu os braços para abraçar uma alma. Chamou assim os 12, começou a enviá-los de 2 em 2. Aqueles jovens, toda vez que eles iam ensaiar, eu colocava eles meia hora de joelho. Isso foi meses. Primeiro 6 horas. Sem falar com o papai não tem negócio. Vai louvar para quem? Para o homem? Tem um monte de gente, irmãos. Aí eu vou falar. Louva que é uma maravilha, mas não ora. Isso aqui, ó. Tem muita gente que gosta do louvorzão, mas da oração não. Tem muita gente que gosta de tocar o coração do homem, mas nunca tocou o coração de Deus. Tem muita gente, irmãos, e você vai entender. Vamos falar assim, como muitos dizem, o mundo gospel, não é? Sabe o que é o mundo gospel? Você pega o jovem que tem o dom, mas não tem oração. O que ele faz? Se corrompe. O que nos mantém no caminho, irmãos, é a oração. Porque quando entramos na intimidade com o Senhor, nós vamos ser quebrantados. Porque quando entramos na intimidade com o Senhor, você já reparou que quando você ora, você só vê o sofrimento? A gente não ora com alegria. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu estou quase pecando. Senhor, eu já não gosto mais daquele irmão.
Senhor, socorre aquela alma, está doente, está enfermo. Irmãos, a mente da gente, o coração da gente só enche de coisas, irmãos, que não são boas. E o que nós apresentamos ao Senhor é só problema e dificuldade. Mas você quer ver um louvor subir, rasgar o céu, chegar ao trono, alegrar o Senhor? É quando você está quebrado, você já cansou de orar, aí você vai lá e você começa a adorar. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam nesse momento, depois de oração, depois de fazer a vontade, irmão, estava preso na cadeia, guardado, apanharam, cheio da presença, apanhou, cheio de presença não é pular e rodar não, irmão, cheio de presença é fazer a vontade do Senhor. O que eles fizeram? Cheio da presença, repreendeu um espírito que estava numa menina que dava lucro. O diabo dá lucro. As coisas terrenas não é de Deus. Usufruímos uma parte de nossa vida, porque estamos no plano terreno. Mas quando eles começam a adorar, diz o texto, aleluia, que por volta de que horas? Meia-noite. Bom, aquele que de madrugada me busca, por volta da meia-noite nós vai começar a orar e vamos começar a adorar. Então tá, tu vai orando, eu vou louvando. Quando dá 00 hora é o quê? Começou. Opa, tu me encontrou, Paulo. Aleluia. João, tu me encontrou. Maria, tu me encontrou. Está doendo, mas não esqueceu de quem eu sou. Está chorando, mas não esqueceu do meu nome. Ainda prevaleceu na oração. Quando tu dizia que não aguentava mais, ainda continuou orando. Sabe o que aconteceu com aquele lugar? Começou a tremer. Sabe o que estava acontecendo? Era Deus respondendo. Sabe o que acontece com quem persevera no sofrimento, na presença e na oração? O cárcere estremece, o inferno não aguenta, as cadeias se rompem, porque tem um crente dizendo para o inferno inteirinho: tu fez o que podia, mas agora está na mão dele. Eles usaram o poder e a autoridade que o Senhor deu, sofreram as consequências e não desistiram. Senhor, eu estou cansado, eu não aguento mais. Deus não está falando para você ora 10 horas, mas ao menos coloca o joelho no chão. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, mas sem oração você não aguenta. Sem a presença você não caminha. Não é o teu nome que é sobre todos os nomes, está em Hebreus, é o nome dele, é Jesus. É neste nome que os inimigos se prostram, é neste nome que a enfermidade bate em retirada, é sobre este nome que tem poder e autoridade. E é este nome, é o dono deste nome, é a pessoa de Cristo, que quando andar com você ao teu lado, aí vai acontecer coisas tremendas. Aleluia. Porque ele disse: sem mim podeis. Se sem o Senhor eu não posso fazer nada. Em pleno século 21 o Senhor está dizendo o que, Senhor Jesus? Que eu ainda caminho com aqueles que são fiéis. Aleluia. Aleluia. Verso 9: mas que calçasse sandália, que não vestissem 2 túnicas, e dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Irmãos, o verso 8 e 9 nos declaram algo. A ordem do Senhor é que não tomasse nada para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem cinto. Aqui é para quem quer poder. Aqui é para quem quer providência. Aleluia. Aqui é para quem quer ser sustentado pelo céu.
Sabe o que é isso, Moisés? Deixa eu te falar isso. É mais de 600 mil homens em pé em tempo de guerra, aproximadamente 2 milhões de pessoas, dizem os estudos. Um homem na frente, um Deus falando com ele, todo poderoso, maravilhoso. E ele dizendo: Senhor, agora o povo está com fome, vou prover. Senhor, o povo está com sede, vou prover. Senhor, o povo quer isso, já enviei a providência, Moisés. Aleluia. Aleluia. Agora sabe o que a gente vê em Timóteo? A geração de hoje dizendo assim: eu posso tomar posse da palavra, mas eu preciso receber. Eu posso estudar, mas eu preciso receber. Sabe o que eu vejo em Marcos capítulo 6? Quando nós olhamos o verso 8 e 9. Tu quer sair cheio do poder? Aleluia. Esse poder não é mamão não, filho. Esse poder não é o poder do dinheiro não. Tu quer sair cheio do poder? Tu quer ser enviado com o poder dele, a autoridade dele? Leva nada não. Confia nele. Para sair cheio tem que ser dependente do Espírito. Para ver o mover tem que ser dependente do Espírito. Para receber tem que ser dependente do Espírito. Para poder ter autoridade sobre demônios tem que ser dependente do Espírito. Não, mas eu quero ser remunerado, eu quero receber, eu quero ganhar na terra. Irmãos, eu tenho uma percepção grande, uma facilidade grande de compreensão das coisas. A maioria que entrou em ministérios outrora eram muito usados e se deixou levar por questões financeiras, perderam sua espiritualidade e viraram contadores de história. Aqui tem uma câmera. Nós temos muitas vidas assistindo este culto. E para os irmãos que virou contador de história, vou falar algo que eu sempre falo: tem jeito. Para você que hoje só conta história, tem jeito. Quem é o senhor, pastor? Um cara que fala a realidade. Eu não conto história, eu te levo para viver a história de Jesus. Eu ainda vejo milagre, eu ainda vejo cura, eu ainda vejo muitas libertações. Eu ainda saio de casa ou do culto com alguém ligando no telefone, a gente passa em algum lugar, Jesus levanta alguém. Houve um tempo na minha vida que eu me orgulhava muito, mas depois eu entendi que tudo é para ajudar alguém a chegar a Cristo. E eu descobri que não adianta ter um, tem que ter milhares de nós. Porque o Senhor nos pediu para ensinar o que nós aprendemos dele. Só que hoje as pessoas ensinam. Uma reunião ministerial que eu tive muito grande, e eles estavam ensinando a gente como arrecadar dinheiro. Homens que se dizem estudiosos, conhecedores da palavra, se deixam ser enganados por palavras de homens. Vou dar um exemplo e você vai ver que você já foi enganado e você aceitou o engano. Se você der X, Deus te abençoa agora. Deus entra com a providência. Tu nunca participou da campanha do R$50, do R$10? Levanta a mão aí quem já participou, levanta aí. Foi enganado. Jesus nunca te pediu dinheiro. Jesus nunca te pediu isso. Porque o que Ele pede tu não quer dar. Porque o que Ele pede tu não tem coragem de fazer. Não precisa levar nada. A presença dEle te basta. Não precisa encher o cinto. Para onde tu vai, meu filho? Dinheiro não muda ninguém. Aleluia. Diz mais. Glória a Deus. E diz assim, verso 11: e quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela. Oh glória, oh glória. Eu vou te falar o problema.
Está escrito. Aleluia. Ó, está escrito assim: haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela. Verso 12: e saindo eles, pregavam o que? O que aprende com quem? O que eles aprenderam com Jesus foi falar isso. Tu vai ser vencedor. Não. Tu nunca venceu guerra nenhuma. Tu é carne. Se tem alguém que tem mérito e vitória e honra, é Ele. A Bíblia diz que a Ele toda a honra e toda a glória. Por que o homem se gloria no que não pode fazer? Por que o homem se gloria naquilo que ele não tem alcance? Por que o homem se gloria no poder que não é dele, na autoridade que não é dele? Aleluia. Pregavam ao povo que se O que eles aprenderam com Jesus? Te arrepende. Não está cheio, te arrepende. Não está conseguindo buscar, então se arrepende. Está com a vida espiritual fraca, então se arrepende. Aleluia. Se você não se arrepender, não vai conseguir ficar cheio. Se não se arrepender, se não receber essa palavra, por isso que Jesus diz: quando não receberem, sacode os pés, porque o que eu estou enviando para falar não estão querendo não, porque eu estou enviando vocês com poder e autoridade para combater as obras do diabo e dizer para vocês: se arrepende. Porque quando a mensagem for de arrependimento, o inferno vai levantar. Quando a mensagem for para você mudar de rota, o inferno e todos os demônios vai vir contra. Mas eis que vos dei poder e autoridade. Aleluia. E sabe o que acontece quando o poder e a autoridade é manifesta? Satanás, eu estou pregando, eu estou debaixo de autoridade aqui para falar. Enquanto eu falo, tu sai em nome de Jesus, porque eu não paro. A ordem é essa, continua. Neemias disse algo que o Senhor colocou no coração dele: eu estou numa grande obra. Não posso, não é não quero, não posso parar. Quem mandou começar é fiel para me ajudar até terminar. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Abra sua Bíblia rapidamente, já estamos terminando. Atos 3. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 3. Glória a Deus. Versículo 19, aleluia, diz assim, conhecemos o texto, aleluia. Pedro e João entram no templo, tem um homem lá na frente, o milagre acontece, eles entram para dentro, aí vão pregar, e a mensagem deles continua a mesma: arrependei-vos. A mensagem não mudou. Tem milagre acontecendo, tem providência chegando, mas a palavra é a mesma: arrependa-te. Arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se não se arrepende, não tem presença, filho. Arrependa-te. Quer refrigério, quer ter paz na alma? Se arrepende. Se arrepender, vai ter presença. A presença traz paz. O moço me perguntou: como que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo ou que Deus está comigo? Olha para dentro do teu coração. Tem mágoa, não está cheio. Não consegue liberar perdão nem perdoar, não está cheio. Não está. Deus está mandando eu dizer para você que pergunta para Ele o porquê das coisas: não está cheio. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Por que você está falando de ceia, pastor? Porque ceia é comunhão, examina. Vê que presença que vai estar em você. Porque o Senhor que nos ensinou, levou tapa na cara, levou chute, foi cuspido. Morreu na cruz do Calvário, não negou. Arrependa-te. Isso é com crente, irmãos. Porque ímpio não fica cheio de presença, não é ímpio. Arrependa-te. Porque existe um Deus todo-poderoso que quer encher cada um que serve o Filho dele da presença do Espírito Santo de Deus. Mas sem arrependimento não tem jeito. Sem se arrepender não tem como. Aleluia. Primeira epístola de João, capítulo 1, abre lá. Glória a Deus, aleluia. Verso de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, não é o homem, é a Deus. Não adianta eu olhar para o irmão e dizer: irmão, me perdoa, irmão. Não adianta eu olhar para a irmã e falar: irmã, me perdoa. Ai. Deus está vendo. É dessa maneira. Aleluia, Senhor. A boca fala o que quer, mas Deus vê. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus vê. Irmãos, eu posso te julgar, eu posso te apontar, eu posso te massacrar, mas Deus vê. E nada passa impune por Deus. É verdade. Não acha alguém que está aqui em cima pode pisar em quem está lá embaixo, não. Mas não vem alguém que está lá embaixo querer mexer com quem está lá em cima que arrumou problema. Deus vê. O que você quer dizer com isso, pastor? Ninguém é melhor que ninguém. Na presença é a mesma coisa, é a mesma altura, é o mesmo Espírito que opera em todos. Aleluia. A palavra que vai para você serve para mim, mas eu aprendi na palavra que quando eu tenho um problema eu procuro meu irmão, eu converso com meu irmão, eu resolvo a situação. Sabe por quê? Porque eu ainda quero ter a presença. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 18. Glória a Deus. O verso de número 32. Texto este que dia nós debatemos bastante aqui na igreja. Ezequiel, capítulo 18. Aleluia. Verso 32, o último verso diz assim: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vive. Aleluia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de quem está no pecado. Mas Jesus tem um prazer enorme na vida do cristão que leva a mensagem. E qual é a mensagem que Jesus nos ensina hoje? Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Essa mensagem está acabando nos púlpitos. Essa mensagem está escassa. Não existe outra mensagem que toca o coração e a alma do homem, a não ser a mensagem que João Batista veio apregoando, e Jesus em seguida veio com poder e autoridade, distribuiu o poder sobre essa mensagem. Arrependa-te. Aleluia. Mas pastor, não vão gostar de mim. Não é para gostar mesmo. Não é para gostar de você. Mas como que vai ser se ninguém vai me gostar? Não, quem está em Cristo aprendeu a amar. Ele não disse assim: gosta do teu próximo como você gosta do teu carro. Ele disse assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama, irmão, é outra história. Quem ama é diferente. A mulher, quando ama o marido, é algo extraordinário que Deus fez, foi o casal. Você sabe por quê? Quando o homem ama a mulher, ele sujeita.
Quando a mulher ama o marido, ela sujeita. A vida do novo convertido é a coisa mais maravilhosa que tem, sabia? Porque ele não sabe os problemas da igreja. Ele acha que a igreja é mil maravilha. Ele vem para a igreja, acha que a igreja é a coisa mais linda. Ai, que homem cheio do Espírito Santo, ai, que glória, ai, que maravilha. Quando ele passa 2 anos na igreja, ele fala assim: Jesus, se eu soubesse que isso aí era a igreja. Aí quando eu falo, isso aqui é a arca de Noé. Aí fala assim: mas o que você quer dizer com isso? Que de vez em quando um acorda, o senhor fala assim: volta, senão tu vai para fora do barco. Volta a dormir, filho, fica quietinho. Não te põe lá para fora. Mas Senhor, lá fora está destruindo tudo. Foi de lá que eu te tirei. Tu quer voltar? Mas tem que ter alguém com muita autoridade para dizer. Porque às vezes o negócio é brabo. Às vezes não é um jacaré, é um crocodilo que está ali. Às vezes a gente olha e fala assim: nossa senhora, é uma cobrinha daquelas coral. Não, mano. Às vezes é uma anaconda daquela que tem lá na Marrone, lá de 12 metros. Engole o outro vivo, assim, engole boi. Aí Jesus fala assim: deixa essa natureza morta, você já morreu por isso daí. Aí o novo convertido, ele olha, ele acha maravilhoso, ele fala assim: eu vou chegar lá e nossa, vai acontecer. Pastor, mas porque assim você assusta os outros? Não, estou te falando a verdade, filho. Essa é a realidade da igreja. Você não vê um monte de escândalo com o pastor? Um monte de escândalo com os irmãos? E eu louvo a Deus que o povo fala mal de mim também. Mano. Você sabe o que o povo diz? Eu vou replicar a mensagem. Eu não vou lá. Por quê? Porque tudo para ele é pecado. Eu não vou lá. Por quê? Porque tudo para ele é demônio. Cuidado para quem está falando não cair qualquer hora. Porque eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Do dia que eu fui convertido até o dia chamado hoje, irmão, eu estou lutando para ficar de pé. Porque não é fácil, não. Eu estou lutando para ficar de pé. Porque vontade de correr, eu já tive um apunhado e perdi as contas. Mas toda vez que eu começo a chorar, falando: não volto para a vida que eu estava. Não quero. Você sabe por quê? Lá fora era pior. Tem 2 sofrimentos. Um lá fora e um aqui dentro. Qual você quer? Tem 2 sofrimentos. Eu vou encerrar dizendo isso. Um lá fora e um aqui dentro. Qual você quer? Quem está lá fora está pedindo misericórdia para quem está sofrendo aqui dentro. Porque quem está lá fora está apanhando sem bálsamo. E aqui dentro, Deus corrige o que ama. Quando ele ama, ele está corrigindo. Mas quando é filho, é açoite. Mestre, porque o senhor nos fala abertamente a eles por parábola? Porque a voz é dada conhecer o reino de Deus, a eles não. Mas o que é isso? Porque para onde tu está indo, meu filho, não é do jeito que tu quer, não. Então tu tem que saber a verdade aqui embaixo. Aqui tu aprende a verdade, porque lá em cima não é do jeito que tu quer, não. Então tu se apruma aqui embaixo para você receber o que está proposto para você lá em cima. Tu se conserta aqui embaixo para você poder passar na porta estreita que tem lá em cima. Olha que tremendo. Era sem vergonha lá fora, agora é irmão aqui dentro, né? Só que a obra de Deus não é a igreja, o povo de Deus. Cada um deles, cada um de vocês é chamado por nome no céu. É reconhecido pelos anjos. O Senhor te conhece, o Senhor te escolheu, te chamou, te separou. E você está achando que Ele vai te deixar de qualquer jeito? A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Tá glória. Guarda isso hoje. A mensagem ainda pode gostar ou não gostar de mim, mas a mensagem não mudou. O meu professor, aleluia, eita glória. Sabe o que é maravilhoso na Bíblia? Está escrito. Aleluia. Está escrito. A unção vos ensinará. O Espírito vos ensinará. Aleluia. Glória a Deus.
Eu tenho prazer de compartilhar o que eu aprendi. Quer aprender com Ele? Quer ser cheio? Quer ter mudança na tua vida? Hoje tem um convite, eu vou parar aqui, o convite é esse. Jesus está te chamando de volta. Jesus está dizendo, tem jeito. Se tu se arrepender. O Senhor está dizendo, tem algo reservado para ti, tu vai viver o poder, eu vou te enviar, tu vai ver coisas extraordinárias. Aonde tu está, tu não tem honra, aonde tu está, ninguém te reconhece, mas existe uma diferença do lugar que você está e o lugar que Ele te envia. Quando você voltar, vão saber que a história mudou, vão saber que você não é o mesmo, não é a mesma. Sabe por quê? Porque agora vai estar cheio da presença do Senhor. Pastor, mas eu quero carro, eu quero casa. Tem não, meu filho. Lá não tem Mercedes, lá não tem BMW. Tem não. Lá não tem Fiat Uno. Tem não. Lá não tem GM. Tem não. Aleluia. Lá não vamos precisar de nada disso. Então, aprenda, busque o arrependimento dentro da tua alma. Eu não sei onde você está errando ou o pecado que você está cometendo, mas acredito eu que esta palavra foi bem clara nessa noite. Quer presença, se arrepende. Não bate a mão no peito para dizer que se você tem vida de pecado não, viu? Não bate a mão no peito para dizer que o Senhor é contigo, você que está pecando não, viu? Você que dá escândalo para a igreja, o povo de Deus, não bate a mão no peito para dizer que é alguma coisa, porque não é não, viu? E eu quero encerrar dizendo uma mensagem que Paulo diz: e aquele que está de pé, só cuide para que não venha. Amém. Coloque-se de pé em nome de Deus. Glória a Deus. Certo dia eu estava tomando um caminho errado nos meus pensamentos. Aí eu dobrei o joelho na beira da cama para orar e eu escutei assim: meu servo, muito cuidado. Se continuar, você vai ter um problema com o céu. Eu falei: Senhor, me perdoa. Cuidado, irmãos, o inimigo é sujo. Às vezes parece inofensivo, mas Deus está vendo. E eu louvo a Deus por isso. Quando não houver mais correção, quando não houver mais palavra de mudança para nossa alma, aquela porta que está aberta ali, você pega ela e vai embora. O dia que o altar for só de bênção, tu mira a porta de fora e vai embora. O dia que o altar não falar mais de pecado, pega aquela porta aberta e vai embora. O dia que o altar não falar mais do Espírito, o dono da obra, pega aquela porta e vai embora. A igreja só é a igreja com Cristo. Ele é o cabeça. Já viu o corpo sem cabeça andar? Vai morrer. Não vai conseguir. É Ele quem guia. Eu louvo a Deus, irmãos, porque até hoje me profetizaram algo, muitas vezes, do jeito que tu prega nunca vai ter ninguém. Aí eu olho e falo: Jesus, o Senhor é maravilhoso. Olha esse povo aqui. Dê valor. Valorize Jesus na sua vida. Valorize o Espírito Santo. A mensagem apregoada hoje, ela só veio por um motivo. Tem gente que está errado, mas tem um Deus dizendo para você nessa noite: tem jeito. Tem jeito. Oração da fé estenda as suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, sou grato ao Senhor pela oportunidade da Tua palavra. Sou grato por cada vida, cada irmão e irmã que aqui presente está. Abençoa, Jesus, eles. Leva em segurança para suas casas. Dá força, Espírito Santo, dá direção.
Guarda eles com tuas potentes mãos, livra de todo perigo e todo mal. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos arrependermos, aonde falhamos, onde erramos, para que não haja orgulho em nosso coração, para não perder a tua presença, para não perder a tua direção. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque a tua mensagem não é dura, a tua mensagem ela purifica, a tua mensagem, Senhor, ela não mata, mas tua mensagem tem nos dado vida, nos mantém vivos, Senhor Jesus, na tua presença, para a glória do teu nome. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz dos seus. Vão em paz, Deus os abençoe. Lembrando os irmãos que sexta-feira é o